Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast diário do Rodrigo Lima. Você pode depois rever essa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook ou no Twitter. Lembrando que fica para sempre no YouTube. Meu muito obrigado a você pela audiência, já que o canal Diário do Rodrigo Lima no YouTube já superou 71 mil inscritos. Meu muito obrigado. E hoje aqui eu recebo o sempre deputado Vaz de Lima, deputado federal, deputado estadual, muito serviço prestado à comunidade de Rio Preto. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no podcast do Diário do Rodrigo Lima. Rodrigo, obrigado você, né, estando aqui e tendo sido convidado, não poderia deixar de participar. E até dizer que eu estou andando por aí e está muito bem falado o seu podcast, aliás, o seu diário, né, do Rodrigo Lima. Parabéns aí, porque você está fazendo a coisa online em cima da notícia. Isso é muito bom para a população. Legal, sempre que a gente pode, não sabe de onde vem a notícia, pode estar no Twitter, pode estar no Instagram ao vivo, pode estar no portal de notícias, no Facebook. O importante é que a notícia chegue no leitor, né? Você está vivendo uma coisa que eu li quando estava na faculdade. Alvin Toffler, muita gente sabe de quem eu estou falando, escreveu há 30, 40 anos atrás, talvez mais de 40, 50 talvez, que ia chegar um momento que o mundo ia ter só dois tipos de gente: o rápido e o lerdo. Você se incluiu entre os rápidos. Isso é bom. Obrigado. Deputado, quem vem aqui no Diário do Rodrigo Lima ganha presente para contar tudo, hein? Contar os bastidores. Vou passar aqui para o senhor, ó, o Café Bem Brasil, o café que é produzido aqui em Guapiaçu. Não sei se o senhor conhece. Aqui ele tem uma válvula, ó. Tô vendo. Aqui, se o senhor apertar aqui, ó, o senhor vai sentir o aroma do café. Muito gostoso. O senhor gosta de café? Eu gosto menos do que o meu genro, que gosta muito, e minha filha. Não, eu gosto bacana. muito. Obrigado. Presente no Café Bem Brasil. Aqui. E agradeço também os outros patrocinadores que ajudam a gente a fazer aqui o podcast, a Cortina e Companhia, os Móveis Colômbia. Nosso cenário sempre é muito bem falado, viu, deputado? O Guaraná Poti, a Água Levite e o meu obrigado também aos 5 comerciários aqui de Rio Preto, que é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto. Pessoal que ajuda aqui nos bastidores. Sem eles, não teria como a gente fazer o programa. Meu muito obrigado, pessoal. E você aqui, ó, 5 comerciários. E você que é empresário, quer trazer sua marca aqui para a televisão, por favor, vai ser um prazer receber você que é aqui de Rio Preto ou da região, tá certo? Deputado, mas eu trouxe o senhor aqui para a gente bater um papo, porque o senhor está caminhando muito, hein? O senhor está andando, o senhor está tendo várias conversas políticas. Eu tive lá acompanhando o senhor, inclusive, no gabinete do presidente da Câmara, o Paulo Paulera. Qual que é o objetivo do senhor? O senhor é pré-candidato a prefeito na eleição do ano que vem? Vai colocar o nome mesmo no jogo, igual o senhor falou? Vou sim. Até por isso que estou fazendo toda essa caminhada, né, aqui no Rio Preto. Minha cidade, minha terra, minha paixão e tal. Tenho tudo por aqui, tenho. Eu ando brincando quando falo, mas deputado, tá, falo, ó, experiência de 70, corpinho de 50, disposição de 30. Esse é o segredo, hein? É uma boa equação, hein? É boa equação, né? Ele fala, mas como você está com tanta disposição? Vontade de projetar alguma coisa a mais para a cidade que sempre me deu tudo. Sim. Deputado, e está sendo receptivo às pessoas? O senhor está conversando com muitos representantes partidários, né? Porque ninguém é candidato de si mesmo. O senhor tem que construir um grupo. É claro. É isso que o senhor está tentando fazer? Rodrigo, é isso mesmo, é assim. Quando você vai disputar uma eleição proporcional, vale dizer, vereador, deputado estadual, deputado federal, isso é considerado proporcional,
você pode ser candidato de si mesmo. Se você tem alguns amigos dispostos a começar com você, você toca a vida. Não é a mesma coisa quando você fala de uma eleição majoritária, né? Proporcional, majoritária. Prefeito, governador, senador e presidente da República. Ou você forma um grupo que acredita naquilo que você está desenvolvendo, ou você naufraga. É o que eu estou tentando fazer, construir este grupo. Lembra daquela frase, sonho que se sonha só, é só um sonho. Sonho que se sonha coletivamente se torna realidade. Eu estou por aí. Sim. O senhor está afiliado ao PSDB, é o partido que o senhor pretende disputar a eleição em Rio Preto, e isso o senhor já levou para o grupo do PSDB em Rio Preto? Como é que está essa articulação? Eu falei com o presidente, Manuel Gonçalves, secretário de Habitação. Secretário de Habitação. Meu amigo, meu companheiro de 40 e tantos anos. E disse para ele, olha, eu vou começar a fazer uma caminhada e não vou falar em nome de partido. Vou falar em nome da minha história e da história da Ivani. História que nós construímos do ponto de vista político e administrativo e obras e serviços dentro de Rio Preto. A questão partidária a gente vai discutindo ao longo do tempo. Lógico, tem o senhor, tem a Ivani Vaz de Lima também, né? Qual que seria o papel da Ivani? Porque a Ivani também tem muito muito serviço prestado para a cidade, inclusive, a gente estava comentando outro dia num evento que o projeto de buscar água no Rio Grande tem participação fundamental dela, né? E ela é o principal trunfo do senhor ou não? Eu acho que é um dos trunfos, né? Eu e a Ivani começamos a namorar muito cedo. Fizemos 18 anos e já estávamos começando a namorar. E começamos a namorar com data para casar. Data para casar. Isso não existe hoje, né? Não. Então nós nos casamos em 74, em São Paulo. Começamos a namorar em 71. Casamos, eu não tinha terminado as faculdades que estava fazendo ainda. E nos mudamos para o interior, que eu comecei com ela dizendo, olha, vamos começar a namorar, né? E a particularidade, eu conheci a Ivani na Páscoa de 1971, num culto na igreja presbiteriana. Nós somos presbiterianos, nossos avós eram presbiterianos, já estivessem vivos, com mais de 100 anos. E eu fui a um culto bem de manhãzinha, que é a tradição dos presbiterianos, e lá vejo a Ivani declamando Amor à Primeira Vista. Demorou lá um tempinho até a gente poder fazer o ajuste, mas quando começamos a namorar, eu já disse para ela, olha, vou estudar e pretendo voltar para o interior, que é minha terra. Então, se não dá para a gente pensar, se você nem imagina essa hipótese, não vamos perder tempo. Não vamos construir. Pode não dar certo. E deu. Deu muito certo. São quantos anos de casado? Nós vamos fazer 50 o ano que vem, né? Vamos fazer 49 e depois 50 o ano que vem. Qual a data? Nós fazemos aniversário de casamento 31 de agosto. Nossa, bacana. Antes, na boca do processo eleitoral. Na boca do processo eleitoral. Vai deixar a festa para depois, né? E a Ivani tinha uma coisa que ela usava muito nas conversas e tal, que era do padre Michel Coste, que dizia assim, amar não é olhar um para o outro, é olhar ambos na mesma direção. E nós fizemos um projeto de vida, Rodrigo, simples assim, simples, desse jeito. E fomos passo a passo, step by step, fomos construindo a nossa vida, tanto do ponto de vista do relacionamento, dos filhos, temos 2 filhos, temos hoje 4 netos, e eu com vocação política, ela também. Aliás, a primeira participação política nossa foi em Bebedouro, em 1976, quando ambos, nós fizemos a campanha de um prefeito que foi eleito. Tá? Nós coordenamos a campanha, foi a primeira participação política que tivemos. Ato contínuo, 77, eu me tornei chefe de gabinete e ela foi cuidar da área social, que é a paixão da Ivani.
A Vani verdadeiramente gosta de gente, gosta das pessoas. Mas gosta de bichinho também, gosta de gatinho, gosta de tudo, cachorrinho. Mas a Ivani tem paixão pelas pessoas. Até nos dias atuais faz muita falta o projeto social dela. É o PAI. Ah, sim. A Ivani teve o PAI durante 17 anos, se não me engano. Acho que perto disso. E só deixou de existir quando ela se tornou secretária de assistência. Por uma questão ética, não dava para tocar as duas coisas. Aí o que ela fez? Teria que ter convênio. Não dava. Então o que ela fez? Ela pegou as políticas que ela desenvolvia no PAE e transformou em políticas públicas no município, que estão aí até hoje. Aliás, o PAE lá da Zona Norte é uma unidade da Secretaria de Assistência. Este que estava aqui perto do mercado municipal também, porque o que ela fazia com a equipe foi tão reconhecido na sociedade, vamos dizer, por pouco não foi prefeito em 2000. Sim. Muito daquele trabalho. E se alguém acha que isso não é verdadeiro, é só procurar as companheiras e os companheiros de trabalho dela, quando foi secretária de assistência, no período que foi secretária de assistência, para ver, por exemplo, quando ela assumiu, Rio Preto tinha 4 CRAS. Acho que todo mundo sabe que é CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, que é um postinho de saúde, ponto, lá na área da assistência. Sabe com quantos ela deixou? 14. E hoje o CRAS é fundamental na rede de proteção. Da proteção. Das mulheres, crianças. Criança, adolescentes, sim, tudo isso e tal. E tinha um centro de referência que é chamado CREAS, ela deixou 4. Quer dizer, e foi aqui, o Rodrigo, foi tão forte a presença da Ivani naquele período, né, que foi candidata em 2000, em 2004 secretária de assistência, aí já era a reeleição do Rodrigo, ela aparecia nas pesquisas com 17%. Fruto do trabalho que ela vinha fazendo. Você falou reeleição do Rodrigo? Desculpa, do Valdomiro. Do Valdomiro. Não é? E aí ela virou vice do Valdomiro, que as pesquisas mostravam para ela, se juntar os dois, ganha no primeiro turno. E foi o que ocorreu. O Valdomiro e Ivani fizeram 60% dos votos. Sim. Lembra disso? Sim. Como é que é hoje o senhor? Lógico, é totalmente legítimo esse movimento do senhor. PSDB fala que é um movimento que o senhor está falando. Olha, não está falando de fato isso que o senhor falou. Não estou falando ele não está falando pelo PSDB, mas como é que é hoje a relação do senhor com o Valdomiro? Porque o Valdomiro também é pré-candidato o ano que vem, né? Se imagina que às vezes o senhor está fazendo um gesto para ganhar alguma notoriedade, para o senhor vender caro o passe lá na frente. Uhum. Esse espaço justamente eu falei, vou conversar com o deputado para saber o que o senhor pensa mesmo. É para valer mesmo a sua pré-candidatura? Então, veja bem, eu tive 5 mandatos de deputado estadual. Muita coisa, né? E no meio disso um de deputado federal. Lembrando que o senhor foi presidente da Assembleia Legislativa também, presidente, né? da Assembleia, assumi um período do governo do Estado. Foi governador. Qual período? O senhor se lembra? Até 2009, janeiro de 2009. Aí nós temos uma história que a gente conta depois do Hospital da Criança. Do Hospital da Criança, que você vai lembrar. E do Luci Montoro, né? Sim, do Complexo Funfarm. Complexo que eu que autorizei como governador. Então, eu não falei com o Valdomiro ainda. Tá? E acho legítima a pretensão do Valdomiro de retornar, sem problema nenhum. Nós estivemos juntos durante 2 mandatos. Em 2008, quando o Valdomiro ganhou ali na rabeirinha do João Paulo Rilo, né? E uma luta, uma bela de uma campanha. Veio o Serra. No último dia. Nossa, foi uma loucura. E aquele era o período que nós estávamos bem, porque o Serra era o governador, Aloysio, chefe da Casa Civil, e eu, presidente da Assembleia. Era isso. E depois, em 2012, que a Ivani virou vice dele,
e aí assumiu o SEMAI, que a gente pode falar uma coisa também do SEMAI. Então, acho muito legítimo que ele tenha pretensão, mas, falar a verdade, nós não conversamos ainda sobre isso. Eu tenho um enorme respeito pelas candidaturas que já estão colocadas, não é? A dele, que já foi prefeito, do deputado Itamar Borges, da secretária Helena, secretária do Esporte, né? Coronel Helena, não é? Ouço outros nomes também, ouço o nome do Bolsonaro, por aí. Bolsonaro, nessa cadeira, ele falou que também vai colocar para avaliação do União Brasil ano que vem. E ouvi em alguns lugares aí também o nome do Coronel Fábio, não é? Que também foi uma boa surpresa política, não é? Porque não tinha sido nada e foi candidato e foi bem, né, na minha avaliação, dentro de Rio Preto. Sei que também pretende ser candidato o João Paulo Rilo, não é? E outros. Eu gostaria que a minha candidatura servisse para fomentar a candidatura de outras lideranças. Rio Preto tem muita gente boa, né? Muitos empresários, muitos médicos, muitos advogados. Fora dessa lista que o senhor disse, o senhor ouviu um nome diferente? Tem alguém que o senhor ouviu que esteja também com... Não, fora disso eu ainda não ouvi. Mas eu vou te dizer, pela minha experiência, Rodrigo, é muito cedo para falar disso. Sim. A eleição mesmo só vai acontecer o ano que vem. Para falar que não ouvi falar do nome do superintendente do SEMAI, o Nicanor. Também ouvi o nome do Nicanor aí na roda, nessas rodas. Mas é muito cedo, porque como eu ouvi de muita gente aí na minha história, a eleição acontece no ano par e o cidadão normal, não nós que somos imprensa e políticos, ou alguns de entidades assistenciais, sociais, empresariais, pensamos nisso. Mas o cidadão mesmo só vai pensar, como alguém dizia, depois da parada militar de 7 de setembro. Sim. A eleição se define lá na frente. Vou lembrar um caso aqui particular. A Ivani, no 7 de setembro daquele ano, 2000, podia ganhar a eleição no primeiro turno. As pesquisas mostraram. Contra o próprio prefeito Edinho Araújo, né? Contra o Edinho. O Edinho... E ela tendo vice quem? Ela tendo vice quem? O Lima Bueno. Sim. O Lima Bueno era o vice dela. Então isso é só lá na frente. Entendeu? Agora é hora de fazer as prospecções, as conversas. E gostaria muito, sinceramente, que os outros que têm interesse na cidade, como nós temos interesse no progresso da cidade, no bem das pessoas. Isso é política, é isso, né? Também pensasse na possibilidade de colocar o nome. E vou dizer uma coisa, às vezes surge uma boa surpresa aí que muda todo este quadro que está por aí. Une alguns pré-candidatos, pode juntar, fazem grupos. Tal. O senhor pensa em união com alguém que esteja estabelecido? Não, dos que estão estabelecidos eu estou colocando mais uma alternativa. Sim, o senhor não pretende estar se agrupando com nenhum dos nomes aí? Não, estou colocando meu nome, como você disse, eu estou no jogo. Para você te apoiar, você tem que me apoiar. Qualquer conversa que você for ter com qualquer um, porque, vamos lembrar, o que é fundamentalmente você pensar numa candidatura como essa, uma candidatura majoritária. O que a população vê nisso? Primeiro, vê a sua história. Vê se onde você teve oportunidade de fazer alguma coisa em benefício dela, né? População. Você fez. Então esse é um primeiro pré-requisito. O segundo pré-requisito é você sonhar com ela. Você precisa sonhar com a população. Ver o que a população quer, quais são os anseios. Na área social, na área esportiva, na área cultural, na área empresarial, na área de emprego, de renda, de saneamento. As pessoas pensam tudo isso. Rodrigo, eu vi esses dias em algum lugar, ouvi numa dessas conversas,
que 10% da população de Rio Preto passa dificuldade, algum tipo de dificuldade. Ora, essa população quer saber se você, candidato ou pré-candidato, vai satisfazer os seus anseios. Então, se você não sonhar com essas pessoas, não passar para essas pessoas que você tem condição de ajudá-la, porque você foi isso, foi aquilo, mas você pensa o futuro, naufraga. Então, estou querendo colocar à disposição da sociedade riopretense, dos meus amigos, meus irmãos riopretenses, o meu nome, a minha história, o meu relacionamento, aquilo que a gente chama assim, o meu network, que adquiri ao longo desses mandatos todos. Então, eu fui deputado federal quando a presidente Dilma fez o primeiro mandato. E eu era Serra. Né? E, aliás, tem uma particularidade disso. Mas você me puxa para o assunto de novo. Sim. Volta aqui. Em 2008, eu estava no auge da minha carreira política. Presidente da Assembleia, bem votado, papá. E grupos de Rio Preto queriam que eu fosse candidato. E o que eu disse para eles? Primeiro, não posso pelo compromisso que tenho, porque eu gostaria naquela oportunidade, e fiz tudo que pude, para que o Serra fosse o nosso presidente. Perdeu para Dilma. Eu fui eleito deputado federal. Então, não... E segundo, por uma segunda questão, não é? Eu me associo à ideia de que se você tem um mandato, que é um mandato de todo mundo, né? É um mandato de uma única cidade, você tem também responsabilidade com essa cidade. Nessa eleição de 2010, por exemplo, eu fui mais votado em 15 cidades. 15. Eu tinha responsabilidade com essas pessoas. Né? Então, vamos fechar esse parênteses aí. Então, me torno deputado federal com a Dilma, do PT, presidente. Por incrível que pareça, quando eu cheguei lá, eu conhecia, no mínimo, 150 deputados federais. No mínimo. E conhecia quase todos os ministros. Por isso que quando me procuravam, eu podia ir conversar com os ministros. Na área da saúde, por exemplo, que eu ajudei bastante, mesmo sendo oposição, por conta do quê? O ministro era o Padilha, Alexandre Padilha. Eu conheci o pai do Padilha, que era meu amigo, o Anivaldo Padilha, de lutas políticas do passado. E o Padilha sabia disso. O primeiro ministro das cidades era meu amigo muito antigo, Aguinaldo Ribeiro, da Paraíba. Aliás, tinha um conjunto gospel. Ele tinha um conjunto gospel lá na Paraíba. Ele frequenta a Igreja Batista lá. E nos conhecemos lá dessa época. Quando ele se torna ministro, o que ele me diz? Ô Vaz, vê tudo lá que você tem no ministério, precisa do seu interesse, pra gente ir tocando. Porque... Aqui em Rio Preto. Em Rio Preto ou na região, onde quisesse. Né? E levei a Ivani, que era presidente do SEMAI, aí, para tocar os projetos de interesse da cidade na área do saneamento. Nossa, na época, qual era o principal projeto do SEMAI? O principal projeto, o principal de todos era a água do Rio Grande. Já era a Rio Grande. Porque quando a Vani assumiu, aí vamos fazer mais um parênteses, me chama de volta aqui para o Aguinaldo. Quando a Ivani assumiu, diziam para ela, olha, que eu tomar bastante cuidado, atenção com a questão da água. A água de Rio Preto vem de 3 possibilidades aqui. A represa, uma parte, os postos Bauru, os poços Bauru, outro, e o aquífero Guarani. Né? O Guarani está lá em profundidade, é a água quente que sai e tal. Mas o aquífero Guarani não é renovável assim.
Se você for só tirando, né, pode chegar um momento, pode ter problema. E nenhuma cidade pode ir bem se não tiver o problema da água resolvido. As empresas não vêm, porque vamos dizer, é um insumo importante para a empresa. Sim. Hospitais não podem viver sem e tal. E Rio Preto acabou de ser eleita número 1, número 1, né? Isso é uma corrida de revezamento. Cada um foi fazendo um pouco. Né? Então, quero fazer aqui estou divagando ainda, hein? Quero fazer aqui um reconhecimento. O Edinho foi quem criou o SEMAI. Né? Parabéns, foi ótimo ter criado o SEMAI. E os superintendentes que passaram lá foram dando a sua contribuição, um atrás do outro. Porque projetos assim são projetos que demoram anos. O primeiro que falou disso, que eu me lembro, foi o Tony Figueiredo. Entendeu? Todo mundo achava uma insanidade. E hoje isso já é uma realidade. Então vou voltar lá. O Agnaldo disse, tudo que tiver. Evelyn falou, tem esse projeto que já estamos andando. Então vamos tocando. Você vai formando o processo. Às vezes demora 4, 5, 10 anos para o projeto sair. Então quando ela saiu, estava tudo formatadinho. Tá? Por quê? Por boa coincidência, o Aguinaldo sai, que era um arranjo político lá. Quem entra no lugar dele? Gilberto Kassab. Olha que coisa. O senhor também tem uma boa relação. Aí o Kassab disse, vai tudo que tiver aqui, você vai tocando. Por quê? Questão de oposição ao governo, mas política é o ato assim, eu convivo no meio político, conversando com todos vocês, todos os atores políticos, é o relacionamento, né? Você tendo um relacionamento que a pessoa conhece, então, você consegue, né? Você tem caminhos. Porque ao longo da sua trajetória, você vai convivendo com as pessoas. E nós somos governo em São Paulo há 28 anos. Então, um pouquinho. Vou dar um exemplo. A cidade de Hortolândia é mais um reduto petista. Mas ela não precisa ser atendida? Então, muitas vezes, os deputados lá da bancada do PT chegavam, não faz. Nós precisamos atender Mauá, que era do PT, nós precisamos atender Santo André, precisamos atender Jundiaí, que uma época foi PCdoB. Então, o meu papel na Assembleia, com os governos, sempre era meio de articulação com isso. A população escolheu. Se ela escolheu, você tem que respeitar a vontade dessa população. O senhor foi líder do governo também. Fui líder de tudo quanto é coisa, fez tudo isso daí. Não foi à toa que quando eu fui candidato à presidência, fui eleito por unanimidade. Por causa deste reconhecimento. Agora, imagina, eu chego em Brasília e encontro colegas que foram beneficiados com uma ação como essa, não podem recusar a minha conversa lá. Sim. Legítimo, isso não tem nada errado, isso é uma coisa certa. Deputado, o senhor acha que foi salutar? Tinha chegado a um limite a administração do PSDB no governo do Estado? Precisava dessa oxigenação ou o senhor acha que não? Porque o partido existe para colocar em prática as suas políticas públicas, está no poder, né? Uhum. Mas como é que o senhor avalia a perda do Estado de São Paulo? Então, eu acho que a coisa tem que ser avaliada assim. O grande mandatário de tudo isso é o povo. Tá? E o governador Mário Covas dizia o seguinte: o povo nunca erra, ele sempre acerta. Desde que tenha todas as informações, para aquele momento ele acertou. Por isso, nós, democratas, temos que respeitar esse tipo de coisa. Só vale eu ganhar, se eu perder não vale. Não vale. Né? Ou eu levo a bola embora. Né? Então, não. Reconheça o que aconteceu. Então, aqui, nós tivemos alguns problemas. Quer dizer, esta eleição. Eu estava engajado na campanha do Rodrigo, evidentemente. Não é?
Mas foi uma coisa muito confusa, porque nós tivemos a pandemia nesse período todo, e a atuação do Dória na pandemia, que acabou esgarçando muito com a população. Tá? Ele talvez não tenha conseguido entender, né, esse tipo de coisa, a ponto de que não tenha sido candidato a presidente da República. Foi tirado na última hora. Por quê? As pesquisas mostravam o desgaste que ele tinha oferecido nessa coisa. O Rodrigo foi também um pouco de vítima disso. Ponto 1. E a segunda coisa foi uma eleição extremamente polarizada entre Lula e Bolsonaro. Então, isso pesou muito na coisa. Então, o governador Tarcísio, que era uma pessoa que nem era daqui, não era conhecida nem nada, ele grudou de tal forma com o Bolsonaro que foi inflado. Foi isso que aconteceu. Então não tinha mais espaço. Eram duas candidaturas muito antagônicas. Difícil uma terceira via entrar. Foi isso que aconteceu. Você acha que em algum momento da história o governador João Dória foi injustiçado? Ele vai ser lembrado na pandemia por conta das medidas que foram duras, mas necessárias? Você acha que a história vai... do jeito que ele saiu... Você acha que lá na frente falou, olha, se não tivesse tomado essas medidas aqui, a corrida pela vacina, né, do Instituto Butantan? Eu acho que ele teve uma participação importante e talvez tenha errado, na minha avaliação, tenha errado na dose midiática. Nossa, era coletiva todo dia também, né? Midiática. Eu acho que o grande erro foi isso. E vou dizer... E as pessoas em casa assistindo só a televisão. Isso é notícia ruim, todo mundo com medo. Um ano e pouco que a gente não podia só andar de máscara, só com aquela coisa, o comércio com problema, né? Enfim, essa coisa que nós convivemos dessa forma e vivemos aqui em Rio Preto também, acho que tudo isso pesou, entendeu? Lá na frente isso pode mudar na biografia dele? Pode, mas não é muito fácil. A minha experiência na vida política mostra o seguinte: vai indo tudo bem, mas quando a população pega raiva, não tem conserto. Qual o sentimento que o senhor acha que a população tem pelo casal Vaz de Lima? O nome é muito forte. O senhor não tem o problema eu até brinco que é o teste do Rio para cima. O teste do Rio, do Córrego Piedade, ali na região norte. A gente até falou sobre isso, né? O senhor chega na região norte, em qualquer estabelecimento comercial lá, ou andando em qualquer avenida, o pessoal fala, olha o deputado Vaz de Lima ali. O senhor acha que isso é outro trunfo do senhor também, com a Ivani também? Eu assim, quando eu ando aqui pela cidade com a Ivani, não há nem um dia que alguém não nos aborda para agradecer alguma coisa. Porque ao longo dos 24 anos de mandato, tudo que pude fazer em benefício da cidade eu fiz. A gente pode ir enumerando onde quiser. Vamos andar na cidade. Eu vou dizer, isso aqui eu tive boa participação. Tem registro. Por exemplo, a primeira duplicação da BR-153 foi um trabalho meu junto ao governador Mário Covas. Está registrado. Tá vendo? Depois, vamos pensar. O Centro Regional de Eventos não estava acabado. Quem foi que arranjou o recurso? Eu com o Mário Covas. A primeira boa transformação do aeroporto de Rio Preto, ao fazer o terminal aqui desse outro lado, não lá naquela casinha pequena que nós tínhamos, uma ação minha. Tinha um dinheiro que estava à disposição do governo de São Paulo para fazer um aeroporto em Bauru, na verdade Arealva. O dinheiro veio lá do governo federal, mas não conseguiram fazer a desapropriação e ter o registro, e esse dinheiro ia voltar. Passa pela Comissão de Finanças que eu presidia, a ordem devolver o dinheiro, que era assim. Eu corri no governador, o governador, é uma loucura, nós vamos perder esse dinheiro? Vamos mudar o objeto.
e mudamos o objeto para Rio Preto. E salvamos aquela verba federal que foi usada aqui. A primeira grande reforma do... Veja lá, quem inaugurou foi o Liberato Caboclo. Assim como quem inaugurou essa duplicação da BR-153. Precisa falar o quê? Vamos falar de FATEC? Foi outra conquista também sair do Cadeião ali. E essa conquista foi mais da Ivani. A Ivani era candidata, foi visitar o governador e falou: uma coisa que você queira levar para a cidade. FATEC. 2 dias depois estava aí o Zé Aníbal anunciando a FATEC. Que depois, por uma ação nossa, acabou indo para o Cadeião. Vamos falar de Hospital da Criança? Emblemático esse projeto. Esse é lindíssimo. Foi histórico para a cidade. Hein? Lindíssimo. Vamos falar de Hospital da Criança? Vamos falar de Luci Montoro? Vamos falar de Laboratório de Virologia? Vamos falar de Santa Casa? Então, assim, nós temos um portfólio de realizações com os nossos mandatos. Vamos falar da Ivani no PAE, vamos falar da Ivani na assistência, vamos falar da Ivani no SEMAI. É isso que nós queremos mostrar para as pessoas e dizer para as pessoas: a vida nos preparou e nos deu relacionamento para poder cumprir daqui para frente outras exigências que a cidade terá. E na minha concepção, é corrida de revezamento. Você estava falando do Piedade. Eu morava, quando garoto, na Macema, do Rio Preto para lá. Então nós tínhamos 2 Rio Preto. Quando chovia, ninguém passava para lá e nem passava de lá para cá. Um caos. Subia a calha, não? A água transbordava muito e tal. Sabe quem resolveu a primeira vez o problema? O Wilson Romano Calil, que fez aquele viaduto do Jordão Reis. Quem tira aquilo desse homem? Mesmo que você queira pagar, ninguém tira. O Adair Vettorazzo, que foi anterior, abriu aquele lado lá da SECAP. Você pode tirar isso do trabalho dele, ou aquilo que fez o Mané, várias coisas, sabe? Dá para citar várias. Ou o Toninho, tá? O Liberato. Cada um tem uma história nessa cidade para contar. Você foi construindo a cidade tijolinho por tijolinho, tá? E aí cada um foi construindo, né? O doutor Liberato, o seu Liberato, tinha uma visão mais social. Eu me lembro o que eram aquelas pessoas morando naquele lugar ruim ali, assim, uns caixotes, umas coisas assim. O que o Liberato fez? Foi buscar recursos para fazer o quê? O cidadania, para dar dignidade para as pessoas, que era o que o Mané tinha feito, o Toninho tinha feito, tá certo? E aí, assim, essa corrida de revezamento. O Edinho entrou e foi construindo, a partir da visão que ele tinha e do que combinou com a população, foi fazendo. Eu dei um exemplo agora há pouco do SEMAI, tá? Que ninguém tira. Alguém tira do Valdomiro algumas coisas que ele fez na cidade? Abrir, por exemplo, o que ele fez lá na Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, né? Nessa outra avenida, as obras anti-enchente, o próprio terminal rodoviário. Outra coisa importante, que aí nós tivemos grande participação. O Valdomiro, uma conversa comigo e com o Aloysio, diz assim: eu quero fazer uns negócios chamados Núcleo da Esperança. Sensacional. Mas todos eles precisavam de asfalto. Então vamos nós lá falar para o Serra: Serra, nós elegemos esse cara. Você lá, naquele último comício, foi lá no Solo Sagrado e temos gravado. Você diz: tudo o que o Vaz e o Aloysio combinaram com você, junto com o Valdomiro, que seja uma agulha, você deve ter isso gravado. Eu vou cumprir. E nós precisamos. Essas aqui são vicinais. E veio o dinheiro para as vicinais. Foi a sacada do Valdomiro. E ajudou no desenvolvimento da cidade como... Claro, você puxou a cidade. O Toninho Figueiredo fazia isso também. Sim. Todo mundo achava... Hoje tem um anel viário também. Bom, você falar continuidade. Essa outra coisa que eu quero falar. Quer dizer, outra coisa que eu quero dizer. O Edinho fez uma coisa interessante. Ele interligou tudo.
Você anda aí 38 quilômetros, se não me engano é esse, no anel viário, que já estava projetado, digamos isso. Mas ele foi fazendo. Sabe, outras duas coisas que eu acho que ainda estão por fazer por Rio Preto? Agora não estou falando de passado, estou falando de futuro. Primeiro, é concretizar a questão do ramal ferroviário, sem tirar de dentro da cidade a linha que já existe, porque você vai poder usar isso como um VLT, tá? Para ter um metrozinho dentro da cidade do porte de Rio Preto, não é? Então, o correto é fazer o ramal, contorno ferroviário e ficar aqui. E uma outra coisa que ainda não se conseguiu... Mesmo porque, fazendo só um parênteses, temos a base de combustíveis, que se sair da cidade de Rio Preto perde muito dinheiro, né? Muito recurso de impostos. Com o tempo, indo para lá, isso pode ir mudando e tal. E uma outra coisa que precisa ser feita, já está na cabeça, nós já tentamos colocar isso no papel. Teve um período que eu até arranjei um recurso no DR para fazer o projeto, que é ligar lá numa alça norte a rodovia, ali perto de Mirassol, Washington Luiz, indo lá para cima, perto de Mirassolândia e Ipiguá, entrando por Ipiguá, para jogar o movimento lá perto de Onda Verde. Aquela vicinal, aliás, eu tenho fotos. Obrigado, governador Mário Covas, obrigado, deputado Vaz de Lima, por essa conquista. Estava lá, uma vicinal. Então, há que se falar isso para o futuro, para tirar o grande tráfego de carros e caminhões que passam por dentro da cidade para entrar na BR-153 e ir em direção ao Triângulo e a Brasília, né? A Brasília. Poderia tirar isso daqui e passar por aquele contorno lá em cima. Bom, isso alguém vai ter que fazer. Espero que eu tenha oportunidade de fazer, tenha a confiança da população para ter o mandato para poder fazer isso. Sim. Né? Qual que é a relação hoje do senhor com o Edinho? Foram adversários ferrenhos no passado. Então, adversário é uma coisa, adversário de campanha política. Não inimigos, né? Inimigo é outra conversa. Nem na bola, né? Não é nem na bola. Não, eu sou santista, todo mundo sabe que eu sou santista. A pior coisa que existe é tratar isso com revanchismo, com essa coisa, né? Essa coisa de mágoa, isso não é coisa de gente grande. Mas e qual que é a relação que o senhor tem hoje com ele? Penso que eles estão uma relação boa, amistosa, né? Nós estamos aí, inclusive daqui uns dias devemos marcar aí um encontro, alguma conversa desse tipo. Eu até falei para ele lá no Georgina, quando foi, você estava lá também, eu disse, primeiro eu vou visitar a Câmara. Na minha avaliação, a Câmara, na soma de todos os seus, eu sempre vivi no parlamento, representa a população como um todo. E você escolhe alguém para ser o executivo, né? Que, fala a verdade, não faz nada sem a Câmara. Então, qualquer pessoa que quiser ser prefeito, ou governador, ou presidente, e não tiver um bom relacionamento com o parlamento, fadado ao fracasso. Não anda, né? Se quiser engessar... Eu costumo brincar sempre, eu digo o seguinte: vereadores se juntam na Câmara e fazem impeachment de prefeito. O prefeito não faz impeachment de vereador. Sim. É outro critério. Mas a caminhada é árdua, né, deputado, para construir um grupo. Igual nós brincamos lá, o presidente da Câmara, Paulo Paulera, ele disse que ele vai apoiar, né? Assim mesmo. Ele não falou? Eu vou pensar primeiro no Paulo Paulera. E vamos dizer assim, do ponto de vista da política, tudo bem, quer dizer, era uma brincadeira. Na verdade, em primeiro lugar, tem que pensar na população. Sim, se fala brincadeira, mas o que é? E o Preto precisa avançar em outras áreas. Eu ouço, por exemplo, tem muita gente fazendo críticas à saúde. Bom, mas a saúde de Rio Preto é boa, mas ela pode melhorar muito mais. Né? Tá bom, pode ter um gargalo aqui, um gargalo ali com um problema. Vamos tentar achar a solução. Outra coisa, eu vi esses dias, casualmente eu estava no carro, ouvi um vereador, que eu não lembro quem é, falando sobre a questão da internet. Eu vou lembrar bem disso. Ele dizia assim: como pode uma cidade como Tarumã,
eu conheço, que tem 10 mil habitantes, tem internet para todo mundo. Olha, a cidade tem que caminhar para isso mesmo. Amanhã ou depois você faz telemedicina. Se você não der para a pessoa que não tem condição de pagar a internet em casa, não tiver condição de correr numa praça e fazer alguma coisa, isso é dever nosso. Acho que o poder público tem que pensar nisso sim. Ao falar isso, estou fazendo crítica a alguém? Estou dizendo, não estou. Só estou dizendo, nós ainda não estamos dotados deste serviço, que é direito da população. Sim. Qual que é a principal demanda hoje de Rio Preto, na opinião do senhor? Então, eu penso que não dá para falar de uma única demanda. Mas se eu falar assim, qual é o grande desafio? Na minha avaliação, resolver o problema da água. Nós vamos ter que tratar disso, né? E cada um deu uma contribuição. A ideia do Toninho... O projeto é grande. O projeto é ambicioso. Eu tenho lá em casa... É a única alternativa? Não é a única. Como alternativa porque os poços, Bauru, cada vez você está buscando mais fundo. Os últimos que nós fizemos do Guarani, também a profundidade aumentou. Água centenária, inclusive. É água que... Tá certo? E buscar água no Rio Grande, na minha avaliação, é uma coisa que não atrapalha nada, porque aquilo que porventura vier para cá, e lembrar, já deixamos inclusive as autorizações prontas, tá? Você tem que ter lá uma concessão da ANA e do órgão estadual para poder buscar água. Agência Nacional de Água. ANA, E aqui o DAE, eles falam DAE, que também tem que chancelar e homologar isso, para tirar o tanto de água lá, para fazer para cá. Uma coisa muito interessante. Nós temos aqui uma estação de tratamento de excelência. De excelência. Tá? Pode ter um problema aqui, um problema ali, mas a água, quando eu acompanhei isso muito com a Ivani, a água do esgoto tratada, quando retorna para o Rio Preto, que vai voltar para o Rio Grande, lá embaixo, aqui sai com 90%, hoje eu não sei quanto é, 96%, 97% de ambiente saudável. A água quase potável. Então, quem for depois da estação de tratamento, portanto lá perto de Piguá, lá vai ver muito peixe, vai ver muita árvore, muita água e muita ave, por causa deste ciclo aí. Então esse eu acho que é um das coisas, se nós quisermos avançar, e vamos avançar para ter aí, hoje temos perto de 500 mil habitantes, tá, 700 e tal. Agora, sem isso, a Vani costumava me dizer sempre que se Rio Preto conseguisse, vai conseguir, nós vamos conseguir isso, Rio Preto vai virar um oásis. Sim. Deputado, a gente está quase finalizando, você viu, conversa boa vai rápido, voa, né? Queria ver que o senhor, nós tivemos uma polarização entre Lula, entre Bolsonaro. Senhor, isso pode ter também na eleição do próximo ano? E quem que seria o principal padrinho político do senhor? O Rodrigo não pôde usar o Dória, né? Quem que seria quem que vai representá-lo aqui? Que o senhor pode puxar um cacique que pode... O senhor pode representar? Precisa ser cacique? Não. O povo. Essa foi uma boa saída, hein, senhor? Eu vou colocar, junto com a Ivani, a nossa história em julgamento. A nossa história. O que fizemos ao longo destes 6 mandatos que tivemos. Qual é a nossa história? Qual a nossa trajetória? E vamos chamar a população para sonhar conosco. O que os pais querem da cidade para que os filhos não tenham que sair daqui para estudar e não voltar, talvez. Nossa. O que é que nós precisamos fazer na área da cultura, na área do esporte, do lazer,
como nós vamos melhorar a saúde, o saneamento, como é que nós vamos melhorar a cidade para ela se tornar de fato uma cidade inteligente. Então, aquilo que eu te disse é corrida de revezamento. Então, o próximo prefeito de Rio Preto vai herdar uma história de cento e tantos anos, 171 anos, não é? Construída peça por peça. E o Edinho, quando for entregar para o seu sucessor, vai dizer, está aqui o que eu herdei dos outros, o que eu acrescentei nessa história, e espero que você cumpra um outro papel. Espero muito seu, viu, Edinho? Então o senhor conta que o Edinho não fará o sucessor. Eu acredito... Ou o senhor pode ser até um nome o prefeito? Eu acredito que hoje a eleição de Rio Preto está absolutamente aberta. O que existe, faz pesquisa, vai tudo... Eu me lembro, na eleição de 2000, falar de novo da de 2000, o Valdomiro, em março daquele ano, teve uma pesquisa da Datafolha. O Valdomiro tinha 40 e poucos %. A dinâmica trouxe outros agentes. A Ivani entrou na campanha. A Ivani teve um momento que teve 44% na pesquisa e podia ganhar no primeiro turno. E todo mundo teve que se juntar para fazer. Você acompanhou isso. E naquela eleição, porque cada eleição é eleição, numa outra lá para frente, o Valdomiro ganhou no primeiro turno. Nessa não estou enganado, ele ficou em quinto lugar, não foi nessa? Ele ficou bem para trás? Não lembro em quinto, eu lembro a comparação. Assim, a Ivani teve o dobro de votos. Olha que coisa louca. Sim. A Ivani teve o dobro de votos do que o Valdomiro naquela eleição. Foi lá na frente, se juntaram, numa primeira eleição em 2008, foi o Gaber o vice. Na de 2012 ela foi a vice e juntamos para ganhar no primeiro turno. Então é muito dinâmico, é uma coisa... não tem como dizer. Então, quem julga, eu vou dizer que quem julga que é só fulano, beltrano, esqueça, pode mudar absolutamente tudo. Pode surgir uma nova figura que encante mais do que todos, entendeu? E que leve a eleição em Rio Preto. Tá certo. Deputado, agradeço demais a presença do senhor aqui no podcast Diário do Rodrigo Lima. Eu sempre falo que a gente aprende a cada entrevista aqui. Sempre muito gostoso estar batendo esse papo com as pessoas. Agradeço muito a presença do senhor aqui. Tá, obrigado. Continua aí. Eu acho que você está prestando um papel importante de levar a população à informação, né? A informação precisa ser colocada a tempo, a hora, com critério, como você faz aqui, né? E dando as informações. Quem vai julgar este tema que nós estamos discutindo, que é o futuro prefeito de Rio Preto, vai ser a população. Agradeço, senhor, pela deferência. É a primeira entrevista que o senhor faz como pré-candidato a prefeito, né? Verdadeiro. Podcast, né? Verdadeiro. Eu tinha já idealizado um roteiro, não é? E como eu ia ficar esse período de tempo aqui nesses dias, não é? Aí me perguntam assim, mas você vai mudar para cá? Eu nunca deixei de morar em Rio Preto. Eu tenho um caso aqui, entendeu? Você ficou em um período em São Paulo, você teve uma atuação no governo, né? Tive também para ajudar o Rodrigo também. Mas na prefeitura de São Paulo, você teve um cargo ou não? Não tive não. Na CPTM? Não, a CPTM é do governo do Estado. Do governo do Estado, por exemplo, hoje o Aloysio presta um serviço na área internacional. Sim. Na prefeitura. Ele está prestando lá no comércio exterior da prefeitura. Eu assessorei lá na área do transporte metropolitano. Essa é uma coisa interessante, por isso que eu gosto de trem. O trem pode ser a nossa solução de futuro. Não é? Então, mas eu dizer, olha, a população vai ter no momento certo a condição de saber de tudo, ouvir de tudo e tomar a sua decisão. E não nos surpreendamos se aparecer um novo agente que catalise tudo isso, né? Temos tão bons nomes, eu cruzo com tão bons nomes. Eu digo, por que você não sai?
É porque tem que ter coragem. Então, a coisa muito interessante, Rodrigo, é assim. Eu, graças a Deus, com a Ivani, a nossa vida pessoal foi resolvida. Chegou um momento lá, nós éramos muito jovens, que nós resolvemos prestar concurso público. A Ivani prestou concurso, primeiro que eu, na Caixa Federal, e chegou a status de gerente. Eu prestei um concurso para a Secretaria da Fazenda e me aposentei como fiscal de rendas do Estado. Então, nós tínhamos esta liberdade e digo sempre, disse para os meus filhos, se um dia vocês quiserem esse caminho da vida pública, política, por favor, não dependam disso para sobreviver. Isso não é emprego, isso é vocação. É uma decisão que você pode tomar, mas não dependa disso para comer, para morar, para ter o seu carro, para se vestir. Faça isso por prazer. Faça isso como um verdadeiro ministério, para usar uma expressão bem religiosa. Tá certo. Pessoal, depois dessa entrevista aqui com o ex-deputado, sempre deputado, né? Deputado federal, estadual, Vaz de Lima, agradeço muito você que acompanhou a gente até aqui. Você pode rever depois dessa entrevista no meu portal de notícias, o diariodorodrigolima.com.br, ou então nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no Twitter. Porque você sabe, jornalismo é que tem lado. Um abraço, até a próxima, turma.